terra. E eu quero ver se esse capeta não cai por terra. Paz e graça a todos os que me assistem, eu sou o Presbítero Pedrosa e você está no canal Apenas a Verdade. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Paz e graça a todos os inscritos aqui no canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, amados, eu vou estar falando um pouco sobre essa questão das quebras de maldições, tá certo? Um movimento muito comum dentro dessas igrejas neopentecostais e até algumas pentecostais, tá certo? Eu já vi isso também em igrejas tradicionais, em igrejas pentecostais. É um caso sério, tá certo? E a gente vai analisar esses modismos, essas inovações à luz das escrituras. Eu quero provar a vocês que esses modismos aí não provêm de Deus. Cristo nunca ensinou, os apóstolos nunca ensinaram, e é tudo subproduto desse advento neopentecostal que tem contaminado o Evangelho de Cristo nesses últimos dias. Preste atenção. Eu queria chamar um dos vídeos e vamos analisar ele à luz das Escrituras, certo? Vamos lá. Os pedidos, ó, sendo queimado aqui no monte agora, aonde foi 7 semanas a campanha quebrando os pratos feitos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Vai quebrando agora, meu Pai, toda a feitiçaria, toda a macumbaria, meu Pai. Aonde há aqui, meu Deus, obra do diabo, meu Pai, no casamento, na saúde, na vida financeira. Aonde há, meu Pai, obra do diabo nos bairros, na cidade, na Bahia, no Brasil. Vai queimando agora, meu Pai. Vai queimando agora, Senhor, toda a obra do diabo, meu Pai, que veio para esse casamento. Vai quebrando agora, meu Pai, toda a obra do diabo que veio para a saúde, que veio para os filhos. Ah, meu Pai querido, eu creio no Teu poder, meu Pai. Eu creio que está sendo queimado, meu Pai, toda a obra do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queima, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu creio no Teu poder. Vai lá, pastora, vai lá. Isso, vai lá, vai lá, vai lá. Isso, vai lá, pastora. Bora forte, vai lá. Vai lá, pastora, lá, orando forte. Isso, Deus, olha aí, meu Pai. Olha aí, grandioso Deus. Isso, meu Pai. Tá aí a pastora clamando agora, Deus, para queimar. Pô, mas aí, pastor, baixa aí um saco aí. Isso. Vai queimando, Deus. Vai queimando a praga, os trabalhos feitos. Vai queimando, Pai, toda a macumbaria, Deus. Toda a feitiçaria. Aonde há macumbaria, aonde há, meu Pai, trabalhos feitos, queima, quebra. Não deixa, meu Pai, o campo prevalecer, não. Não deixa, meu Pai, Satanás prevalecer, não, Senhor. Eu creio no Teu poder, meu Pai. Verdade, eu creio no Deus. sobrenatural. Verdade, Pai. Glória a Deus. Está sendo queimado, meu Pai. Olha, Verdade, aí, Pai. Queimamos aqui, ó, 7 Toda semanas. maldição, toda praga, toda Isso, feitiçaria. feito. A campanha por 7 semanas. Viemos a pé aqui para clamar pela sua vida, eu, pastor Lidiane, clamar pela sua casa. E aqui está, ó, sendo queimada a inveja, a praga, queimado os trabalhos feitos aqui, ó. Ó, está sendo queimado aqui, ó. Queimado a obra do diabo, queimada a miséria, queimada a falência, queimado o fracasso. Tudo contra a sua vida queimado, ó. Tudo contra você queimado, em nome do Senhor Jesus. Então esse mal que lhe perseguia, esse mal que não lhe deixava em paz, olha aí, ó. Ele Verdade, aqui, Deus. ele queimado aqui, ó. Esse Queima, mal que Deus. acabou com tua vida, acabou com tua casa. Olha ele queimado aqui, ó. Olha o trabalho feito queimado, olha os trabalhos feitos destruídos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Não está aí? Fique em paz. E o que mais me impressiona é que a suposta pastora aí, que não existe esse negócio de pastora, a suposta pastora aí, eu acho que ela tá se sentindo tão mal em estar fazendo isso que ela nem quis aparecer na filmagem. Mas o que a gente queria trabalhar aqui, irmão, é sobre a quebra da maldição. Eu vou ler esse artigo aqui que é muito bom, muito bom. Quebra de maldição tem sido um tema muito comum em muitas igrejas evangélicas. Pessoas especializadas em quebra de maldição têm atraído multidões que buscam fielmente a possibilidade de serem libertas. As pessoas costumam até estabelecer uma classificação de maldição.
As principais são maldição hereditária, maldição por alguma palavra lançada por alguém no passado, a maldição ocasionada por algum tipo de pacto maligno ou determinado movimento da vida. Impressionante isso. Diante de tais coisas, a pergunta que vem à tona é: quebra de maldição é bíblico? Vamos entender o que a Bíblia realmente diz sobre essa ideia de que certas maldições devem ser quebradas. O que é a quebra de maldição? Segundo quem defende esse tipo de prática, a quebra de maldição consiste em um processo onde as maldições são quebradas. Fazem parte desse processo orações fortes, cerimônias, penitências, campanhas diversas e pagamento de votos necessários. Foi tudo isso que a gente viu aí, esse suposto pastor queimando todas essas diabruras aí. Fizeram até um altar, não foi? Fizeram um altar de pedra para queimar essas cartas que passou-se em várias semanas, me parece que ele falou em 7 semanas aí, de oração. Essas supostas maldições que precisam ser quebradas impedem o progresso e desenvolvimento de uma pessoa. Segundo eles, a vítima de maldição fica prejudicada em diversas áreas da sua vida, tais como áreas sentimentais, intelectuais e financeiras, e etc. Em outras palavras, segundo esse conceito, uma pessoa pode ser crente em Jesus, mas não liberta das maldições. Em alguns casos, para que ela tenha uma vida plena e feliz, se faz necessário que quebre maldição ou que as maldições sejam quebradas. Misericórdia. A Bíblia fala sobre quebra de maldição. Vamos analisar agora à luz das Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos explica que a maior de todas as maldições é a maldição da lei, pois ela serve para julgar e condenar o homem pecador. Ela oficializa que o homem é incapaz de pagar o preço requerido por seus pecados ante a justiça de Deus. Onde é que está isso? Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, essas minúcias, esses pormenores da lei na vida do agente pecador se tornam como maldição para ele mesmo. Cristo foi quem quebrou essa maldição para o seu povo. Isso significa que realmente a Bíblia fala sobre quebra de maldição, mas não como as pessoas pregam nesses últimos dias. O verdadeiro cristão precisa de alguma quebra de maldição, irmão? Neste ponto surge uma pergunta: poderia um salvo genuíno estar sobre algum tipo de maldição? Isso é possível? Infelizmente, muitos responderão que sim. Mas felizmente a Bíblia irá contradizê-los respondendo que não. Nós estávamos condenados, realmente não tínhamos chance nenhuma, estávamos debaixo de maldição por causa dos nossos pecados. Porém, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo nos ensina que Cristo, na cruz, se fez maldito por nós. Isso significa que Ele carregou todas as nossas maldições. Com isso, o apóstolo declara que a obra redentora de Cristo é suficientemente capaz de nos libertar de todas as maldições que poderiam incluir sobre nossas vidas. Isso está aqui, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia é direta ao afirmar que quando somos regenerados pelo Espírito Santo e justificados por Deus mediante os méritos de Cristo, no caso do seu sacrifício, todas as nossas dívidas são pagas. Em outras palavras, somos resgatados, redimidos, purificados, de forma que nenhum outro pagamento adicional se faz necessário. Percebeu aí? Se nossos pecados e maldições fossem colocados em um carnê, presta atenção,
Poderíamos dizer que Cristo quitou totalmente esse carnê de uma vez por todas, de uma única vez. Ele não deixou nenhuma parcela com pagamento pendente. Não existe pendências na nossa salvação. A nossa salvação foi paga de forma completa, total e não parcial. Não precisamos pagar o preço ou sacrifícios. A obra redentora de Cristo é tão completa, profunda e eficaz que ela não nos torna pessoas melhores, mas nos faz novas criaturas, novas pessoas. É um novo nascimento e não um tratamento rejuvenescedor. É um novo nascimento, somos nova criatura através do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando cremos que Jesus é o Filho de Deus, que nos limpa de todo pecado, somos selados com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança. Todos pecaram, todos se tornaram inúteis, separados da glória de Deus e merecedores da sua ira. Porém, fomos salvos, justificados por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 3. Rituais de quebra de maldição afrontam a palavra de Deus, irmãos? Sim, obviamente que sim. Esse tipo de campanha de quebra de maldição anunciada por vários pregadores e denominações é algo totalmente antibíblico, pois implica na insuficiência da obra redentora de Cristo. Veja o tamanho da heresia é praticar as quebras de maldição, irmão. É como se o que Cristo fez não fosse plenamente capaz de libertar o pecador definitivamente, e algum tipo de aditivo ou complemento deve ser adicionado à sua obra redentora, ou seja, o sacrifício de Cristo não é eficaz e precisamos de um elemento ali adicionado ao sacrifício para que a coisa surta efeito. Heresia. Para quem pensa assim, esse complemento supostamente deve ser realizado por pessoas que possuem um tipo de dom espiritual, direcionado à área da batalha espiritual. São esses falsos pregadores que insistem em dizer que quebra de maldição é algo que está na Bíblia. Está entendendo que precisamos sacrificar elementos para adicionar a quebra de maldição, para quebrar a maldição, para que o sacrifício de Cristo surta efeito na nossa vida? Heresia. Vamos mais. Em relação aos ímpios, certamente eles continuam em maldição devido ao jugo e à escravidão do pecado. Mas a única forma de eles serem libertos é conhecendo verdadeiramente a Cristo. A Bíblia não diz que essa libertação vem da participação em rituais e quebras de maldição. O próprio Cristo declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento do Evangelho traz a libertação a quem quer que seja. Vamos mais. Quanto aos redimidos, nós, a igreja, eles não estão mais sobre nenhuma maldição que deve ser quebrada. Eles foram regenerados, feitos novas criaturas, justificados e habitados pelo Espírito Santo. Agora, eles possuem um novo modo de viver. Eles estão livres de problemas e de aflições nesta terra? Não! No mundo tereis aflições e tribulações, mas nós estamos livres da condenação do pecado. Também ainda estão sujeitos à influência do pecado, tá certo? Entretanto, eles possuem um sumo sacerdote que é poderoso para perdoá-los, purificá-los em toda e de toda injustiça. Diante dessa verdade, o resultado é inevitável. Romanos 8, versículo 1. Porquanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo foi bastante claro ao dizer que o povo de Deus não está debaixo de qualquer maldição. Ele escreve que somos geração eleita, sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Fomos escolhidos para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Concluindo, como alguém
que foi alvo de uma obra tão completa e recebeu uma missão tão maravilhosa, ainda pode estar debaixo de maldição, minha gente. O verdadeiro cristão deve descansar na certeza de que suas maldições foram quebradas na pessoa de Cristo na cruz do Calvário. Entendeu agora? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o primeiro vídeo foi refutado aqui para a glória de Deus. Veja agora o segundo vídeo. Vem agora, Espírito Santo de Deus. É unção. Toca, Espírito Santo. Toca mais forte. Mais forte. Mais forte. Por isso é mais forte. Mais forte. Mais forte. Gente, é impressionante como essa turma costuma brincar com o emocional das pessoas. E brinca com o emocional, gente. Isso são manifestações puramente humanas. Eu já falei várias vezes aqui no canal. Existem manifestações que são divinas. Elas são provenientes de Deus e elas são reais no mundo físico em que vivemos, tá certo? Essas manifestações elas podem acontecer apenas com um propósito e objetivo específico da parte de Deus, quando Deus quer manifestar, fazer essas manifestações acontecer. Só que tem pessoas que brincam com essas coisas. Tem pessoas que são verdadeiros. Senhor, eu fico impressionado com a idiotização desse povo. Adorarei, Senhor, mais uma vez adorarei. Chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, adorarei. Pra tu falar, Ninguém vai me falar, te leia a adorarei. minha palavra. Meu Deus, te adorarei. O Senhor vai fazer grandes coisas através da tua vida. Em nome de Jesus. Ninguém vai me falar, te adorarei. Abraça ela. Meu Deus, te adorarei. Ainda que tirarem, ainda virá quando chegar. Olha, gente, eu vejo muito isso acontecer nesses meios neopentecostais, tá certo? Pessoas sendo induzidas ao erro. Pessoas sendo induzidas ao erro. E quando você rebate coisas dessa natureza, essas pessoas são capazes de lhe crucificar de cabeça para baixo. Chama você de cru, diz que você não crê nos mistérios de Deus, nos movimentos de Deus. Eu creio nas Escrituras. Eu promovo meu culto de forma racional. Eu não deixei de crer no sobrenatural, não. O que acontece hoje é que eu uso mais o meu lado racional para entender o que está acontecendo. A Bíblia ela nos aconselha a buscarmos os dons espirituais, mas ainda o dom de discernimento espiritual. Discernimento espiritual, para discernir as manifestações, discernir o que é que está acontecendo ali. E eu vejo o que aí? Vejo as pessoas sendo induzidas ao erro. Eu já fui induzido ao erro. Eu estava em um determinado movimento onde a pessoa estava falando, eu estava alegre, tá certo? E não estava falando em línguas estranhas, só estava manifestando a minha alegria em estar ali, sentindo a presença de Deus do jeito que eu achava que era. Aí o que acontece? Alguém veio até mim e disse assim: irmão, entrega a profecia, irmão. Eu olhei para ele assim e disse: irmão, nem batizado com o Espírito Santo eu sou. Oh meu Deus do céu, pessoas idiotizadas, transformadas em imbecis coletivos, multiplicadas por idiotas úteis, e no final disso tudo é aquela tremenda massa de manobra. Massa de manobra que faz isso aqui, olha. Presta atenção, olha para aí. Olha que coisa linda. E Deus quer fazer algo sobrenatural na sua casa. Olha, vai ser a diferente. visualização aqui, ó. Mas você tem que tomar a decisão de mergulhar. Não basta apenas preencher o vaso, você tem que transportar. Como é que eu mergulho, pastor? Tome a decisão, filho.
colocar o nome desse vídeo como quando os cristãos são levados à idiotização, porque isso é levar o povo à idiotização espiritual, meus irmãos. Eu não vejo nada de espiritual aí. São inovações e modismos que causam essas confusões diabólicas no meio da igreja. O Espírito, nos últimos dias, expressamente diz que muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E é isso que está acontecendo nesses últimos dias. Às vezes eu peço muita paciência a Deus para estar analisando esses vídeos, porque é impressionante a quantidade de heresia antibíblica que a gente está vendo, vivenciando nesses últimos dias, né, ante a volta do Senhor. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos guarde todos os dias. Estaremos aqui fazendo apologética do reino de Deus, defendendo a causa do Evangelho contra inovações e modismos, heresias e hereges, seja lá quem for. Vamos estar rebatendo a luz das Escrituras, trazendo a verdade da palavra de Deus, o Evangelho simples, puro e simples de Jesus Cristo, que não precisa desses elementos, desses rituais, do paganismo, dos modismos, das inovações, não. O Evangelho de Cristo é puro e simples. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e até um próximo vídeo.